A guerra sempre esteve presente na história humana, e para alguns povos do passado, a guerra representava a manifestação de influências divinas em nosso mundo. Em diversas culturas, os guerreiros eram parte vital da sociedade, e os mais habilidosos eram reverenciados por seus semelhantes. Mas existiram casos onde até mesmo os guerreiros mais respeitáveis perdiam o autocontrole durante as batalhas e assumiam um comportamento animalesco, o que amedrontava até mesmo seus companheiros. Certamente, fazer parte de uma batalha na antiguidade era uma experiência assustadora. Era necessária muita coragem para enfrentar lanças, machados, flechas e espadas. E para auxiliar os guerreiros a se manterem firmes na luta, eram realizados rituais de preparação antes do combate. Nestes rituais, era comum que alguns guerreiros vestissem a pele de animais, como lobos e ursos, e assim, acreditavam que recebiam a força e a coragem destes animais. Juntamente com o uso das peles, os guerreiros realizavam danças de guerra para preparar a mente e o corpo para enfrentar a luta que se aproximava. E foi dessa combinação de elementos naturais e psicológicos que surgiram os Berserkers. Relatos sobre guerreiros que entravam em um estado de fúria descontrolada estão presentes em diversas culturas, mas foi durante a Era Viking que o termo Berserker passou a se popularizar. Estes eram guerreiros nórdicos, muito presentes na cultura viking, sendo principalmente adeptos ao culto do deus Odin. Não existe uma tradução exata para a palavra Berserker, podendo ser traduzida livremente como pele de urso. Existem muitas histórias nas sagas e poemas da Era Viking que contam sobre a bravura e a ferocidade dos Berserkers. Em um poema escrito por volta do ano 1200, os Berserkers são descritos como guerreiros que avançavam contra a linha inimiga sem fazer uso de nenhum tipo de armadura. Ainda neste poema, era dito que tamanha era a fúria dos Berserkers que eles mordiam as bordas de seus próprios escudos, para assim tentar controlar a ansiedade antes de uma batalha. Os relatos se tornam ainda mais impressionantes quando falam sobre a resistência que os Berserkers tinham contra a dor e o sofrimento. Fazendo uso da licença poética, eles diziam que a sua pele se tornava tão rígida que era capaz de refletir as lâminas das armas inimigas. Durante a Batalha de Stamford Bridge, que ocorreu no ano 1066 d.C., houve uma ocasião onde o exército viking, comandado pelo rei Harald, estava em grande desvantagem contra o exército saxão, que era muito mais numeroso. Os vikings se viram obrigados a recuar através de uma ponte de madeira, uma tarefa que parecia quase impossível, já que os saxões estavam muito próximos e continuavam avançando com seu ataque. Foi então que um único berserker se posicionou no centro da ponte e, usando um grande machado, ele conseguiu bloquear o avanço dos saxões. Estima-se que este berserker derrotou aproximadamente 40 homens, antes de finalmente sucumbir, mortalmente ferido pelas lanças saxãs. Mas seu sacrifício não foi em vão, já que ele foi capaz de segurar o exército saxão tempo bastante para que o rei Harold pudesse escapar, juntamente com muitos dos seus guerreiros vikings. Os berserkers eram considerados soldados especiais, e por isso eram empregados em momentos específicos das batalhas. Uma das opções era enviar os berserkers contra uma parede de escudos inimigas, e assim eles avançariam sem medo da morte, gerando grande caos e confusão e criando aberturas para os guerreiros que vinham atrás. Outra forma de fazer uso da agressividade dos berserkers era mantê-los na retaguarda, e quando a força dos exércitos inimigos estivessem ocupadas nas paredes de escudo, os berserkers avançariam de surpresa, e com sede de sangue, eles causariam grandes estragos. Não era por acaso que os antigos padres católicos descreviam os berserkers como homens possuídos por demônios. Em algumas ocasiões, o frenesi e a selvageria destes guerreiros os levavam a cometer atos impensados, como o de ferir ou até mesmo tirar a vida de um de seus próprios companheiros. Por essa razão, a maioria das pessoas preferia manter uma boa distância de um berserker. Se aproveitando deste desconforto que os berserkers causavam, os reis e lordes da Escandinávia costumavam escolher os melhores guerreiros berserkers
para serem seus guardas pessoais. A mera presença desses guerreiros já era o suficiente para dissuadir grande parte dos possíveis agressores. Ser um berserker significava aceitar uma vida curta e com um final abrupto. Muitos berserkers morriam logo no início da batalha, já que nem sempre o ataque furioso causava o efeito esperado. Um grupo de soldados bem treinados poderiam se manter firmes contra os berserkers, eliminando assim boa parte da eficiência destes guerreiros. Contudo, linhas de soldados inexperientes tremiam na presença destes guerreiros. Outro fator que poderia encurtar a vida de um berserker era sua falta de equilíbrio mental, e muitos não conseguiam se comportar normalmente no dia a dia, entrando em brigas violentas e muitas vezes sem razão alguma. As lendas nórdicas contam sobre berserkers que, após viverem muito tempo sozinhos nas florestas, se transformavam em ursos de verdade. E sob essa nova forma ficavam condenados a viver pelo resto da vida como animais selvagens. Não se sabe ao certo o que causava tamanho descontrole e violência no comportamento dos berserkers. As teorias vão desde o uso de bebidas e plantas alucinógenas até um estado de transe autoinduzido durante os rituais em homenagem ao deus Odin. O fato é que a fama destes guerreiros se espalhou pelo mundo, servindo de inspiração para as mais diversas histórias e eternizando a imagem dos temíveis berserkers.